Olá, meus amigos. Aqui estamos para estudar mais um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver neste estudo do capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E dentro deste capítulo 4, nós vamos aqui conversar a respeito do seguinte tema: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Nós vamos ver neste estudo os itens de números 21, 22 e 23. Item 21. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista, ou seja, a doutrina que nega a reencarnação. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, ou seja, esta doutrina ela prega que nós só passamos a existir no momento em que nascemos, em que viemos ao mundo físico. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. Então, se passamos a existir somente no momento da nossa concepção, fisicamente falando, nós somos completamente desconhecidos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, porque não existíamos antes. O pai é estranho a seu filho. Nós nascemos numa família de estranhos. Nunca tivemos contato com aqueles nossos familiares. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual, somente o laço físico. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Realmente, esses personagens ilustres que fizeram parte dessa família onde eu renasci, ou melhor, onde eu nasci, já que esta doutrina contrária à reencarnação não admite renascimento, somente é nascimento. Então, dentro desta família onde eu nasci, eu sou um ilustre desconhecido. Então, não há o porquê eu me referir aos meus antepassados. É porque não houve nenhum contato entre eu e eles. Nunca houve, porque eles já nasceram e já desapareceram, não existem mais. Então, não há o porquê eu me vangloriar ou me glorificar de ter tido antepassados famosos. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde
a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Veja o que nos mostra a teoria da reencarnação. Nos mostra que não somos estranhos uns aos outros. Nossos familiares, na grande maioria, já foram nossos familiares no passado. Já tiveram alguma relação conosco no passado? Então, nós não nascemos, ou melhor, nós não renascemos entre estranhos. E essa teoria da reencarnação, ela tem uma vantagem enorme. Ela nos mostra que todos nós somos parentes, independentemente se nascemos dentro ou fora de uma determinada família. Por quê? Aí, além da relação familiar, física, nós temos uma relação familiar espiritual. E esta relação familiar espiritual, ela jamais deixa de existir. Então, na verdade, com a reencarnação, nós nos reencontramos com os nossos amores, com os nossos familiares queridos, com os nossos inimigos também nós nos reencontramos, com a finalidade de refazer laços deletérios e trocarmos por laços de amizade, de amor mútuo. Olha como a reencarnação nos proporciona a retificação da nossa rota na via do progresso divino. Sem a reencarnação, não teríamos como consertar relações, erros, falhas cometidas no passado. Após o nosso desencarne, estaríamos sem condição de alterar, de modificar aquilo que fizemos. Item 22. Isso quanto ao passado. Nós, no item 21, falamos dessa relação nossa na questão do passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência, uma única existência. É como se tivéssemos somente uma bala ou uma flecha para atingirmos o alvo. Então, com a reencarnação, se errarmos o alvo, nós podemos repetir a ação a fim de corrigir a rota da nossa flecha, do nosso projetil, a fim de colocá-lo na direção correta para atingirmos o alvo. Ou seja, nós vamos ter outras oportunidades de acertarmos, de corrigirmos as nossas falhas, de melhorarmos a nossa visão de vida. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso,
já não há sorte definitiva. Olha só, nosso progresso fica reduzido a alguns anos de existência na vida física. Que progresso é esse? Que progresso restrito é esse? Que progresso diminuto é esse? Ficarmos restritos o nosso aprendizado, em relação ao nosso aprendizado, a somente uma única existência. E digo mais, muitas vezes vemos casos de que as existências são curtíssimas. Muitas vezes o ser nasce e morre após algumas horas do seu nascimento. E aí pronto, não haverá nenhuma outra chance. Ele não aprendeu nada, ele provavelmente nem percebeu que reencarnou, porque saiu da vida física, ou seja, morreu, antes dele ter qualquer noção a respeito de quem ele é, do que ele é e do mundo que o rodeia. Conforme tenham vivido, bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno. Olha, essa é uma outra teoria, defendida pela religião católica. Nós, dependendo da condução que dermos à nossa existência, ou nós vamos para o inferno, ou vamos para o céu. E isso é definitivo, porque, segundo a ideia de uma única encarnação, nós não temos outra oportunidade para consertarmos os erros que deixaram de ser consertados quando estávamos ainda no corpo físico. Essa é a ideia defendida pela religião católica e por algumas outras. Ficam assim, imediatamente e para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, homens e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Então, segundo essa teoria de uma única existência, ela realmente não nos dá nenhuma oportunidade de retificarmos as nossas falhas. E eu pergunto aqui, quem de nós nunca cometeu erro? Quem de nós que olha para o nosso passado e vê falhas gravíssimas, das quais nos arrependemos, mas não temos mais como consertar? Desavenças que criamos, situações de dor e de sofrimento para nós e para aqueles que nos cercam. E aí, sem a reencarnação, acabou. Você errou e o erro não poderá ser jamais corrigido. Será que isso está de acordo com a bondade, com a sabedoria, com o amor divino?
Nem vou responder. Pensemos, cada um de nós, a esse respeito. E continuando aqui, olha. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, no plano espiritual, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses que fraquejaram retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Olha só, as múltiplas reencarnações nos dão oportunidades de irmos acertando a nossa visão de vida, a nossa forma de lidar com o mundo ao nosso redor, a maneira de tratarmos os nossos irmãos de jornada, nossos parentes, nossos amigos, nossos desconhecidos ou conhecidos, não importa, todos são nossos irmãos. Vejam como a reencarnação está muito mais ajustada com a bondade divina. Sem a reencarnação, não há segunda chance. E eu indago, qual é o pai que seja amoroso, bom, sábio, não oferece ao seu filho, quando ele erra, uma segunda oportunidade? Será que Deus é pior do que nós? Será que somos mais amigáveis, que perdoamos aos nossos irmãos e Deus não faz isso? Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Todos nós vamos evoluir. O lodaçal dos erros, das ideias contrárias à lei divina, esse lodaçal, nós vamos sair deles, bastando somente nós termos a vontade de fazer isso, nós nos decidirmos a fazer isso, nós nos empenharmos para sairmos do lodo, da tristeza, da dor. E todos nós vamos sair. Agora, o tempo que levará, aí já não depende de Deus. Nós temos o livre-arbítrio e Ele nos dá toda a liberdade de caminharmos com a velocidade que quisermos. Se caminharmos na direção de Deus de forma mais rápida, menos sofremos. Caso contrário, o sofrimento será mais intenso e mais prolongado. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados. Veja só o que nos diz aqui. Com a reencarnação, nós estamos perpetuamente em contato, solidários uns aos outros. Então, a reencarnação, se ela não existisse, ela teria que ser inventada. Olha só, com a reencarnação, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí
estreitamento dos laços. Olha, nós nunca nos separamos dos nossos amores, dos nossos irmãos de jornada, dos nossos afetos e também dos nossos desafetos. Quando temos qualquer tipo de sentimento em relação a alguém, imediatamente nós criamos uma ligação mental e emocional com este ser, independente do tipo de ligação. Se é uma ligação saudável, amorosa, ou uma ligação deletéria, eivada de sentimentos ruins, é uma ligação. Não importa. Criamos essa ligação. E, por uma questão de inteligência, por uma questão de sermos sábios o bastante, para nos mantermos saudáveis, felizes, devemos criar ligações de amor, ligações que nos tragam bem-estar, tranquilidade, prazer. Prazer físico, mental e espiritual. E somente as ligações amorosas que Jesus nos recomendou a ter em relação a todos, amar ao próximo como a si mesmo, com essas ligações, aí sim, nós vamos alcançar tudo o que queremos. Saúde, paz interior e felicidade. Somente através dessa forma de convivermos com os nossos irmãos. Estejamos nós encarnados na vida física ou desencarnados, fora da vida física. Não importa, olha, nós estamos sempre conscientes. Nós nunca deixaremos de existir. Nós não morremos. O que morre é simplesmente o nosso corpo físico. Só isso. O resto continua. E corpo físico não há problema. Mais à frente nós vamos ganhar outro. Então, na verdade, não perdemos nada. Com a morte ou sem ela. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Vamos ver essas 4 alternativas. Nós temos aqui a primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Morreu, acabou. Nós não existimos antes e após a morte nós não vamos existir mais. Essa é a doutrina materialista. Essa doutrina, ela nos leva a dar uma importância à matéria, às coisas da matéria, uma importância acima da importância que a matéria merece. E essa doutrina, ela nos leva a não termos um olhar de irmandade em relação àqueles que nos cercam. É porque essas relações com os nossos parentes, dentro dessa
teoria materialista são relações passageiras e elas irão desaparecer completamente no futuro, dentro dessa teoria materialista. Segunda, a absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Vamos ver aqui o que vem a ser essa doutrina panteísta. Segundo essa doutrina, nós fazemos parte de um todo. Após a morte, nós perdemos a nossa individualidade. Então, nós não somos seres individuais. Nós, após a morte, iremos retornar a uma, eu diria, uma massa uniforme. E individualmente não existiríamos mais. Seríamos parte de um todo, um pedacinho mínimo de um todo. Aqui temos a nossa terceira hipótese. A individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. A Igreja nos traz uma ideia, a Igreja tradicional, católica e algumas outras religiões ligadas ao catolicismo ou não. Algumas trazem a ideia de que nós só temos uma única existência. Então, nossa vida está fixada em uma única oportunidade de progredir, segundo a doutrina da Igreja. Então, segundo essa doutrina, nós não temos, após o nosso desencarne, nós não temos garantia de nos reencontrarmos com os nossos amores. Por quê? Se eu vou para o céu e aquele ou aquela que eu amo vá para o inferno, jamais nos reencontraremos, porque são áreas estanques. Céu e inferno não se tocam. Se você está no inferno, você não tem como estar ou poder visitar o céu, e vice-versa. São áreas estanques. Essa é a terceira hipótese. A individualidade com fixação definitiva, para sempre. Não há segunda chance. Segunda oportunidade não existe. E a quarta? A quarta ideia, ela nos diz o seguinte: a individualidade, e nós somos individualidades, com progressão infinita, conforme a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nos fala que somos individualidade e que estaremos sempre, infinitamente, caminhando na direção de Deus. Claro, sem jamais alcançá-lo. Nós somos criaturas e Deus é o Criador. Então, o nosso avançar na escala evolutiva, esse progresso,
ele não terminará nunca. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Então, com a doutrina espírita, com a multiplicidade infinita, praticamente infinita, de reencarnações, nós temos a garantia de que futuramente nós vamos reencontrar os nossos amores. Até porque o amor é como se fosse um imã muito forte e que atrai aqueles que vibram nessa mesma faixa de amorosidade, de relacionamento saudável. Com a terceira, há para eles a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Essa terceira hipótese é aquela hipótese que é defendida pela Igreja Católica. Com essa terceira hipótese, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para a mesma região, ou seja, ou vão ambos para o inferno ou vão ambos para o paraíso. Com a doutrina espírita, o reencontro é garantido, com certeza. Com esta teoria, segundo a Igreja Católica, o catolicismo, esse reencontro pode acontecer ou não. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza, eu diria certeza absoluta, na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Nós jamais iremos nos apartar daqueles que amamos. O amor é um elo fortíssimo que não permite que nós nos separemos definitivamente do nosso amor. Então, a doutrina espírita, ela nos traz essa informação. Temos múltiplas oportunidades para evoluir. Encarnamos, reencarnamos novamente. Isso acontece todo o tempo da nossa evolução. Todo o tempo. E é através das reencarnações que nós temos as oportunidades de consertar nossos erros, de refazer laços que ficaram com pendências, com negatividades, fazermos a nossa evolução mental, espiritual e eu diria também física. Nós evoluímos física, mental e espiritualmente falando. Então, esta hipótese, que é a hipótese defendida pela doutrina espírita, que admite a reencarnação múltipla, quantas forem necessárias. Esta teoria nos dá a garantia de que um dia todos nós seremos felizes. Um dia estaremos todos juntos, nos amando, nos abraçando. A garantia de um futuro
tranquilo, feliz, onde nós finalmente estaremos alinhados com a ordem divina, com o pensamento divino. E aí não mais haverá sofrimento, dor, ranger de dentes. Acabou. E aí então, o que faremos? Continuaremos a evoluir em um outro nível mais alto, onde não mais teremos a obrigatoriedade de reencarnarmos. Até poderemos, como fez, por exemplo, Jesus, sem a necessidade de reencarnar, ele reencarnou para nos orientar, para nos dar as mãos, para nos mostrar a verdade. E ele não precisava. Ele já fez todo o aprendizado que as reencarnações nos oferecem. Ele é um filho de Deus exatamente como nós, só que ele está mais à frente, mais adiantado. E esse é o nosso futuro, de atingirmos esse patamar de perfeição, de não mais errarmos e darmos continuidade à nossa evolução sem mais idas e vindas, erros e acertos. É isso que a doutrina espírita nos diz. E eu vou dizer mais, sem medo de errar. E esta é a verdade daquilo que somos e daquilo que vamos vir a ser. E através da doutrina espírita nós entendemos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Aqui fechamos mais um estudo acerca do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Caso haja alguma dúvida, entre em contato através do nosso canal, a fim de que possamos trocar ideias. Muita paz e muito obrigado.